Voz do povo, Bahia. Voz do povo, voz do povo, voz do povo, Bahia. Chegamos! Obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela preferência, Voz do Povo Bahia, pedindo licença para entrar em sua casa já no clima do Natal. Em outubro, já estou no clima do Natal, é isso aí, é porque eu tenho uma filha que gosta muito do Natal, o nome dela é Tamara Nascimento, gosta muito do Natal, e quando chega em outubro, setembro, ela já quer tudo com espírito natalino. Aí, a árvore de Natal onde é que está? E minha esposa, pior ainda, né? Apoia tudo. É isso aí, mas é clima natalino, já estamos chegando em Natal, falta 2 meses para o Natal e o Voz do Povo já está no clima natalino, é isso aí. Agora, como vocês sabem, está havendo outra guerra no mundo, Israel versus o Hamas. Então, para que vocês entendam um pouquinho o que está acontecendo lá, eu trouxe essa matéria especial, veja aí. Preconceito, xenofobia contra árabes na Europa, isso é muito grande, né? Visto a crise dos refugiados causados pela guerra da Síria, né? A partir de 2014, 2015. Então, nós vimos uma onda de islamofobia e de preconceito contra árabes na Europa de maneira muito intensa, né? Até com a ascensão de governos de extrema-direita em diversos países da Europa que angariaram votos a partir desse discurso xenofóbico e islamofóbico. Então, essas punições, né, essas restrições, desculpe, podem ser, né, resultado desse sentimento e dessas políticas, né, xenofóbicas e islamofóbicas. A questão, né, que não podemos desconsiderar é que depende também a forma como é feita, né, o protesto. E isso eu reitero porque temos que fazer uma separação novamente entre o Hamas e o povo palestino. Obviamente, manifestações a favor do povo palestino, a favor do Estado palestino, são mais do que legítimas, elas são necessárias, né? Então, elas têm que ser permitidas e as pessoas têm que poder se posicionar a favor do povo palestino e da construção do Estado palestino. O problema é que também vimos em alguns lugares do mundo manifestações a favor do Hamas, né? Então, a favor da morte de israelenses, da morte de judeus, e da mesma forma que não podemos, né, admitir manifestações a favor da morte de palestinos, né, de civis palestinos, isso é inimaginável, também não podemos, né, permitir manifestações a favor da morte de civis israelenses, lembrando que as pessoas que foram mortas, muitos também desses israelenses não eram só judeus, né? Israel tem uma população de 20% de árabes palestinos com cidadania israelense, e que foram mortos também, além de estrangeiros, né, que também foram vitimados apenas por serem turistas, por estarem, né, principalmente na festa rave que estava acontecendo próximo à faixa de Gaza e que tinham muitos turistas, muitos estrangeiros que estavam presentes. Então, esse é o cuidado, né? Só que sempre, por ser uma questão muito complexa e com muitas nuances, sempre tem que haver o cuidado no extremismo, né? O extremismo desses governos de proibirem qualquer tipo de manifestação pró-Palestina e também, né, o extremismo das pessoas que querem protestar a favor do Hamas, né? Então, são pontos que a gente precisa considerar, né? Porque é extremamente possível, e eu acho importante, né, e agradeço esse espaço para poder dizer isso, que é extremamente possível você ser a favor, né, que os povos vivam em paz. Isso parece óbvio, né? Mas, infelizmente, nas redes sociais e o que a gente vê ultimamente é propagação de ódio, né, de pessoas a favor de morte de palestinos e morte de israelenses, né? E o que mais se espera na arena internacional é a consolidação de um acordo de paz em que os dois possam viver, né, se autodeterminando e em paz um ao lado do outro. A situação de Israel neste momento é assegurar a sua defesa, né? E com isso acaba tomando atitudes que consideramos, né, que não deveriam ser tomadas, que afetam os civis palestinos, que não têm ligação com o Hamas, né? Acho que toda a cobertura ela tem se mostrado, né, a distinguir o que é o Hamas da população palestina civil, inclusive de Gaza. Então, é uma questão que, infelizmente, afeta diretamente os civis palestinos, assim como o terrorismo afetou diretamente os civis israelenses. Então, os civis acabam sendo as
as maiores vítimas nesse conflito, e a ação do governo de Israel, né, para tentar minar esse controle do Hamas, acaba afetando esses civis em uma situação que não parece ter fim, né, não parece ter uma solução neste momento, não parece vislumbrarmos um fim dessa ação no momento. E essa é uma batalha que o Hamas ele tem ciência, né? Isso é importante deixar claro que o Hamas ele não consegue ganhar de Israel na esfera militar tradicional, né? Ele não é um grupo, não é um exército regular, né? Então ele não tem o mesmo poder de fogo que o Hamas. Isso, assim, sempre se fala sobre a desproporcionalidade de forças e ela é evidente. Então, Israel tem uma força militar muito maior do que o Hamas. Mas o Hamas, quando efetuou o seu ataque, que foi um ataque planejado, né, já com antecedência de meses, né, dizem que até um ano de antecedência do ataque, ele sabia, né, o Hamas ele sabe, enquanto instituição, que Israel iria revidar. E que Israel iria revidar, né, quanto maior fosse o ataque que o Hamas efetuasse, maior ia ser a forma como Israel iria revidar, né, isso causando mortes de civis palestinos. Por isso que é importante reforçar, né, que o Hamas ele é um governo autoritário, ele não representa a totalidade do povo palestino, e a população palestina civil, que é inocente, acaba sofrendo com isso, porque a partir do momento que o Hamas efetua ataque, né, e não justificando o contra-ataque israelense desproporcional, mas é esperado uma reação. Israel tem direito de se defender. E quando Israel se defende, quem são os afetados são os civis. Então, a população, o Hamas sabe disso. E com isso, obviamente, a opinião pública internacional, ela acaba se tornando anti-Israel. E as vítimas israelenses que foram também mortas, né, assassinadas de uma maneira extremamente cruel, né, que não que haja uma morte simples, não estamos falando disso, mas a forma como os israelenses civis foram mortos, né, mostrando nas redes sociais mulheres que sofreram violência sexual, bebês que foram mortos, assim, realmente algo muito chocante, né, para a comunidade internacional e para todas as pessoas que estão vendo. E mesmo assim, né, eu não posso dizer em termos de números, né, como que vai ser o mapeamento das redes sociais, em termos de a favor de Israel se defender ou não, mas nós vimos mesmo assim pessoas defendendo a ação do Hamas, né, nas redes sociais, pessoas defendendo a ação do Hamas mesmo com as imagens que foram divulgadas, com os números que foram divulgados, da forma como o Hamas agiu. Então, obviamente, depois da ação de Israel, da contra-ofensiva, sim, a opinião pública vai contra Israel. E eu sempre digo, né, na guerra de narrativas, o Hamas ganha. O Hamas tem uma ferramenta de propaganda muito boa, muito habilidosa, né, e eles sabem disso, né. É a mesma forma como, se a gente lembrar, nos idos de 2015, 2016, como o Estado Islâmico agia e conseguia trazer pessoas para atuarem com ele, né, usando redes sociais, usando a propaganda. Então, eles conseguem utilizar essas ferramentas, às vezes, muito melhor do que os estados, né? Então, com certeza, nós veremos uma mudança da opinião pública em relação a Israel, conforme o número de palestinos civis morrerem na contraofensiva. Estão vendo? Está vendo essa guerra entre Israel e o Hamas, o Hamas versus Israel, porque ainda hoje o Hamas continua bombardeando Israel, e Israel bombardeia o Hamas. Eu quero dizer para vocês aí que estão assistindo, o povo da Bahia, vamos evitar torcer para um dos lados, porque ambos os lados estão provocando a morte, e a vida ela é mais importante do que qualquer coisa. Vamos torcer sim para que eles se entendam e acabem com a guerra. Cessar o fogo para poder acabar com a guerra. Veja bem que alimentos já está acabando no país, água já não tem, energia elétrica não tem, e nenhum país pode ajudar porque os dois países estão se bombardeando. E aí nenhum, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, aconteceu já do presidente da República mandar resgatar brasileiros que estão lá. O avião da Força Aérea resgatou 64 brasileiros e agora a Força Aérea Presidencial, o avião presidencial já está lá para tentar trazer brasileiros de volta. Mas presta atenção, o que estamos vendo, o mundo se confrontando.
As pessoas estão com ódio, o coração das pessoas estão fechado. E aí guerras e mais guerras podem surgir no mundo por causa do amor das pessoas que estão indo embora. As pessoas estão com o coração duro. Hoje está muito fácil matar, matar. Então, vocês aí que estão me assistindo, evitem torcer para um dos lados. Nem torça por Hamas, que é a faixa de Gaza ali, e nem torça para Israel, que é o país que tem uma maior potência em ataques, em guerra, muito maior do que o Hamas. Já estão até falando aí que pode haver uma invasão de Israel à faixa de Gaza por terra. Se isso acontecer, vai ser um massacre. Vai ser muitas mortas, muitas crianças mortas, muitas mulheres, muitos idosos. Vai ser um massacre. Então, que o mundo tente negociar e vamos tentar acabar com essa guerra e outras guerras que possam vir surgir. É isso aí. Ontem foi Dia das Crianças e Deli Mello estava lá na Valéria, na Casa do Povo, onde foi comemorado o espetacular Dia das Crianças. Veja aí. Olha, para ter força a Casa do Povo, ela tem que ter um padrinho. Antônio Brito é o padrinho. Eu vou falar aqui com o assessor João Paulo Salles. João Paulo Salles. É satisfação ajudar a Casa do Povo? Assim, é motivo de grande alegria pra gente, né? Através do nosso mandato, deputado federal Antônio Brito. A gente vem com essa parceria muito forte com a Casa do Povo, que tem assistido diversas famílias aqui no bairro da Valéria. A gente é muito grato a essa população, a essa comunidade. E tenho certeza que faremos muito mais, né? A Casa do Povo ela é referência hoje na assistência à saúde, na área social. Diversos benefícios são proporcionados. Hoje, aqui é a grande prova, né? Com o Dia das Crianças, proporcionando para muitas crianças, às vezes, que ela não consegue ter em casa, né? Quem sabe a dificuldade do nosso país, sabe que tem muitos pais que nem conseguiriam hoje dar um brinquedo, um brinde, uma lembrança aos seus filhos. Então, através dessa parceria com o deputado federal Antônio Brito, que foi muito bem votado na região, somos muito gratos, na cidade Valéria, foi o bairro em Salvador que mais deu voto ao deputado federal Antônio Brito. Então, para a gente, motivo grande de alegria estar presente aqui, fazer parte desse dia a dia, né, da comunidade, estar retribuindo, né, essa confiança, esse voto, esse gesto de gratidão, essa confiança que a comunidade passou para a gente. Então, para a gente, hoje, é a continuidade de um projeto. A eleição foi ano passado, a gente está aqui hoje, e a gente não parou de trabalhar aqui, continuamos do dia a dia com a Arley, com a equipe toda aqui, trazendo, fortalecendo cada dia mais os projetos sociais. Além da Casa do Povo, eu acredito, o nosso querido Antônio Brito apoia diversas outras comunidades. Se fosse elencar aqui, enumerar o número de comunidades que são assistidas através do nosso mandato em Salvador, a gente passaria mais de 2 dias. Porque, graças a Deus, a gente tem um projeto de continuidade, que a gente defende para o povo. Porque a política, ela não só pode acontecer no período eleitoral, ela é continuada. Então, a cada momento, a cada dia, as necessidades elas não esperam. Então, a necessidade não ocorre só no período político. Então, a partir do momento que você tem políticos sérios, como o deputado federal Antônio Brito, que incessantemente vem trabalhando para as comunidades de Salvador, a gente consegue levar benefícios para diversas comunidades de Salvador. Hoje, basicamente, a gente está em toda Salvador, né, com atuações. Daqui a gente vai para outras agendas. Deli Mello, show de bola, Dia das Crianças, dia muito importante, que é o Dia das Crianças. Todos aqueles que apoiam as crianças devem ser elogiados, porque criança é o futuro do Brasil. Criança é o futuro da nação brasileira. Criança é o futuro dos bairros. Hoje o seu bairro está violento, cuide das crianças que amanhã serão um excelente bairro. Então, vocês aí que estão me assistindo, um dia muito especial, Dia das Crianças. Você aí que tem filho, comemore, continue comemorando. Até domingo é Dia das Crianças. Continue comemorando, porque temos que dar atenção às crianças. Não podemos deixar que o mundo crie nossos filhos. É isso aí. E falar em criança, tem uma notícia muito triste para dar agora a você. Na boca do rio, essa madrugada aí, o dia foi amanhecendo, né, sexta-feira, e na boca do rio, de repente, uma senhora foi passando, passou pelo lixo e escutou o choro de uma criança. Ela aí olhou para o lado, olhou para o outro, não viu a criança, não viu o adulto, não viu ninguém, e foi encostando no lixo. Quando ela chegou, acredite se quiser, em um saco de um lixo estava uma criança.
alguma pessoa sem coração, vê de fazer aí adoção, dar um parente para criar, mas não, simplesmente foi, pegou a criança, colocou em um saco do lixo e descartou. Isso na boca do rio, em Salvador. E aí o povo, chocou o povo de Salvador, o povo da Bahia, essa manhã de sexta-feira, logo após o Dia das Crianças. Como é que acontece uma coisa dessa? Sim, aconteceu. Essas imagens que vocês estão vendo aí foi imagens gravadas por populares. Essa senhora, em desespero, passava um Uber no momento, ela parou o Uber e pediu socorro. E o Uber colocou essa senhora, levou no hospital mais próximo, chamou a polícia, é claro, para poder socorrer essa criança, que é uma pessoa sem coração, logo após o Dia das Crianças, essa pessoa sem coração abandonou uma criança em um saco do lixo. Veja só, povo da Bahia, vocês que estão me assistindo, em um saco de lixo, colocou a criança viva dentro de um saco do lixo e descartou. Aí eu fico imaginando se vem ali o carro do lixo ali para colher o lixo e de repente a criança não choraria e aí os profissionais acabariam até colocando essa criança no caminhão e o que ia acontecer com essa criança? Então esse é um crime bárbaro. Isso é uma tentativa de homicídio. Pessoa desalmada, pessoa sem coração, como faz uma atitude dessa? Como o ser humano é capaz de fazer esse tipo de coisa? Pois bem, essa criança aí, ela foi descartada em um saco de lixo. E uma pessoa entrou em desespero quando viu ali um ser humano dentro do lixo. Ser humaninho que não pode se defender, ser humaninho que não pode andar, que não pode pedir por socorro, só tem a única coisa, o seu choro. E aí a pessoa desesperada parou o Uber e pediu por socorro. O motorista do Uber também, outro ser humano, rapidamente pegou essa senhora com essa criança, levou para o hospital. A criança passa bem. A polícia está investigando o caso e vai se encontrar. Vai encontrar essa mãe sem coração, essa mãe, que não vou chamar de mãe, eu vou chamar assim, ó, essa criminosa que tentou descartar uma vida. Isso é uma tentativa de homicídio. Tantas pessoas querendo ter filho, hein? E não pode. E aí chega nesse momento aí, eu queria ter 12. E chega nesse momento, descartam a criança no lixo, um ser humano indefeso, que não pode se defender. Aonde pode chegar o ser humano? Como a gente pode descrever uma pessoa que faz uma coisa dessa? Bandida, criminosa, sem coração. Mas a polícia vai pegar. A polícia vai pegar. Vai descobrir quem é e vai pegar. E o nosso programa não vai deixar esse caso. Vamos estar aqui, ó, aqui acompanhando esse caso e vamos mostrar aqui quando a polícia da Bahia pegar essa mulher e colocar na cadeia. Uma moradora resolveu transformar em um jardim e eu fui lá ver essa história. Veja aí. Aqui na cidade de Simões Filho, essa planta chama a atenção da população, todos que passam aqui. Esse jardim muito bonito, muito bem cuidado, e a população, quando passa por essa parte aqui, próximo à estação de trem, aqui na cidade de Simões Filho, repara a beleza desse jardim. Muita gente não sabe que esse jardim foi plantado e cuidado por uma Simões Filhense. E ela está aqui do meu lado. Como é o nome da senhora? Marli Rocha. Marli, a senhora que faz essa beleza, esse jardim, cuida todo dia? Cuido, tô podando aí, podei aquela ontem. Nós plantamos, eu e minha irmã. Bora ali.
A gente planta e poda, cuida. A prefeitura também cuida, né? Ela faz a poda também de vez em quando. E a gente todo dia faz uma podinha aí para ficar bonita. Olha como tá linda aí. É uma união, né, entre a população e a prefeitura, transformando a cidade mais bonita e mais agradável. A prefeitura também tá fazendo, olha lá. Ela plantou aquela grama lá e poda sempre. É isso aí. Complementa, né? Quanto tempo a senhora vem plantando isso aqui? Não sei. Tem mais de 2 anos, muito mais. Muito mais de 2 anos. Tem muito tempo. Olha o buganvília. Essas palmeiras foi a gente que plantou. Aquela palmeira, todas essas plantas desse ladinho aqui. Fica na frente da minha casa. E a população passa por aqui e acaba não sabendo, fica apreciando e não sabe que isso aqui é feito por uma cidadã simões-filhense, deixando a cidade muito mais bonita, muito mais agradável. Eu sou do interior, sou da Chapada Diamantina. E sou apaixonada por jardim. Como na minha casa ali tem só cimento, aí a gente faz na frente da casa. Aqui era um lixão, o povo jogava lixo e eu ficava, meu Deus, o que é que eu posso fazer? O que é que a gente pode fazer para tirar esse lixo? Aí começamos a plantar e realmente o povo não joga mais lixo. Olha aí, você não vê lixo nenhum. Aqui o povo jogava lixo, descartava lixos aqui. Tinha um lixão aí. Aí depois que a gente começou a plantar, ninguém mais joga lixo, tá vendo? Tudo limpinho. Isso aí é iniciativa, né? Cidadã simões-filhense, para deixar a cidade mais agradável. Tá mostrando aí nosso jardim. Parabéns para você. O povo da cidade nem sabia que aqui esse jardim bonito é plantado por uma cidadã simões-filhense para deixar a cidade mais agradável. A população passa por aqui todo dia, indo e vindo, e acaba ficando, né, feliz tendo um ambiente desse, agradável, uma área verde, muito bonita, cuidado pela prefeitura e também pela cidadã simões-filhense que teve a iniciativa de plantar esse jardim aqui, que antes era um lixão. Hora do recreio, as crianças estão no parquinho brincando, mas tem uma atividade que as crianças também se divertem, que é com a hortinha, né, diretora? Eles cuidam da horta, né? Tem os dias da semana, cada equipe vem molhar. Eles molham tanto pela manhã como no final da tarde. É um momento assim de muito prazer, tanto para molhar como para retirar as ervas que aparecem. Então já fizemos a colheita e essa própria colheita deixou a merenda da escola ainda mais gostosa. E eles ficam muito felizes por experimentar essa atividade, porque eles mesmos plantam, colhem e ainda consomem o que a horta fornece. Quer dizer que essa hortinha que as crianças se divertem plantando e aprendendo também, né? Eles aprendem a plantar também, eles levam essa atividade também para casa. Exatamente. E alguns deles dizem que futuramente pode ser até uma fonte de renda. Então, o que eles estão aprendendo aqui, estão praticando em casa. Tem alunos que já têm a sua própria hortinha em casa, de acordo ao que aprendeu aqui na escola. Isso é muito importante. E o que eles plantam, colhem e é usado na própria merenda. Isso, eles plantam, colhem e essa colheita vai para a cozinha e faz o tempero bem gostoso da nossa merenda escolar, que é sempre de qualidade e muito elogiada pelas crianças, viu? É isso aí. E o nosso repórter viajante Oswaldo Soares, quem para Oswaldo Soares? Muitas pessoas até já me pediram, Dragão, tira Oswaldo, Oswaldo já está idoso. Os familiares, Dragão, deixa Oswaldo, porque Oswaldo está idoso e tem que se movimentar. Mas é um espetacular, porque Oswaldo ele viaja para outros estados, viaja para outro país. Sabe onde Oswaldo está agora? Eu vou dizer para você, Oswaldo está no Paraguai. Já mandou a matéria aqui, já chegou a matéria de Oswaldo no programa Voz do Povo, no Paraguai. Mas eu vou exibir a matéria agora de Oswaldo em Foz do Iguaçu, como eu, no programa passado, exibi a matéria das cataratas de Iguaçu, agora eu vou exibir a matéria, ele lá em Foz do Iguaçu, onde ele encontrou um peruano, e foi uma matéria espetacular. Veja aí. Bem-vindo ao Parque das Aves. Bem-vindo em português. Bem-vindo em castelhano espanhol.
e welcome inglês. Estamos no Parque das Aves, caminho da Estrada das Cataratas, com esse peruano de Huánuco. Su nombre? Pedro. Mi nombre es Pedro. ¿De qué ciudad usted es? Yo soy de Huánuco. Es un departamento que tiene en el Perú. Huánuco. ¿Y cuáles son sus presentaciones? Bueno, yo toco aquí en el Parque de las Aves. Ya tengo 34 años aquí en Brasil, en Foz do Iguaçu. E toco no Parque das Aves, em alguns hotéis da cidade. Olha, Dragão Marinho, tá vendo as palavras desse rapaz? Ele fabrica esses instrumentos e ele mesmo toca esses instrumentos. Começa com um aí para nós escutar como é que sai a voz. Este é um instrumento peruano. Tem 2 fileiras, como podem ver. 2 fileiras. Um instrumento peruano. Aí temos um instrumento aqui que é de Romênia. É um instrumento de Romênia. Esse também foi você que lo hizo? Mas o estilo do instrumento é de Romênia. Então comece aí com esse. Esse aqui? Sim. É diferente disso, que é peruano, mais rústico. Olha, Dragão Marinho, esse rapaz, eu encontrei ele aqui no Parque das Aves. Parque das Aves, caminho das Cataratas. Aqui em Foz do Iguaçu, estado do Paraná, Brasil. Aqui é a fronteira. Aqui é 3 fronteiras. Brasil, Paraguai e Argentina. É isso aí, Oswaldo Soares, repórter viajante. O nosso programa está chegando ao fim com essa música maravilhosa, mas estaremos de volta com fé nele, em Deus.
lugar aí.